Viva a Voz de volta e nós vamos a Brasília. Ana Carolina Tomé tem aqui as repercussões após a derrota do governo no caso da MP do IOF. Oi, Ana, boa noite. Oi, Débora. Boa noite para você, para os ouvintes da CBN. Após sofrer a derrota no Congresso, o governo retomou o discurso de ricos versus pobres. O presidente Lula afirmou que o parlamento impôs uma derrota ao povo e não ao governo. A derrubada da MP articulada pelo Centrão ainda elevou a disputa política com troca de farpas entre o ministro Fernando Haddad e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A proposta que ajudava o governo a fechar as contas de 2026 previa, entre outras medidas, o aumento das alíquotas cobradas de fintechs e taxações e a taxação das bets. Em evento na Bahia, Lula disse que o povo não vai deixar barato e que em questão de dias o rico vai pagar mais imposto no Brasil. Ontem, por exemplo, foi triste porque uma parte do Congresso Nacional votou contra a taxação que a gente queria fazer dos bilionários desse país. Dos bilionários desse país, daqueles que ganham muito e pagam pouco. E vocês não podem ficar quietos. Se um trabalhador pode pagar 27,5%, por que um ricaço não pode pagar 18%? Ainda fizemos acordo para 12% e eles não quiseram pagar. Eles podem saber que é uma questão de dias. Eles vão pagar o imposto que merece aqui no Brasil, porque o povo trabalhador não vai deixar isso barato. E nas redes sociais, o PT alimenta o discurso de Congresso inimigo do povo. O governo quer retomar postagens que endossam ali o discurso de que trabalha para os pobres e que os ricos não querem pagar a conta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acusou Tarcísio de Freitas de trabalhar contra a MP para proteger a Faria Lima. As mesmas forças que abriram os cofres em 2022 para tentar garantir a reeleição do Bolsonaro são as mesmas que estão desorganizando o orçamento de 2026 para obter um resultado eleitoral. Aquele pessoal de 22 que não estava nem aí para o gasto público, agora resolveu posar de paladino da defesa de privilégios para garantir o privilégio de quem não paga imposto. O governador de São Paulo rebateu, disse que sofre ataques e ofensas do PT diariamente, mas que tudo tem limite e que o povo não aceitará aumento de impostos. Ficar jogando uns contra os outros de forma absurda e querer que a população apoie aumento de impostos, e eram 10 impostos que iam ser aumentados ontem, ninguém, nem eu, nem o país vai apoiar. Já chega. Vamos parar de inventar culpado. Tenha vergonha, Haddad. Respeite os brasileiros. Cortem gastos. Pensem que a gente precisa governar, a gente precisa sair do palanque, a gente precisa trabalhar e fazer a diferença, porque é isso que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Mas não para por aí, o governo já tem alternativas na mesa, Débora. O ministro da Fazenda não descartou bloquear emendas e disse que o impacto nas contas é maior para 2026. Ele citou uma decisão do STF que deu aval ao decreto de Lula, que elevou as alíquotas do IOF, sugerindo que o assunto pode ser retomado. A MP que caducou surgiu como alternativa à alta do IOF. Lula também quer cobrar das fintechs. Volto com você. Obrigada, Ana Carolina, pelas informações. Embora o presidente Lula tenha dito, bola para frente, o governo acordou com gosto amargo na boca, né, Vera? E adotou, enfim, ampliou esse discurso de ricos contra pobres, mas qualquer que seja a alternativa para recompor esse gasto vai encontrar resistência, né? Exato. Não é sempre que o discurso de ricos contra pobres vai conseguir adesão no Congresso e mesmo na sociedade. Nesse caso, não fica tão claro o objetivo da taxação e o que isso reverteria, por exemplo, em benefício das pessoas. É uma coisa que parece que o governo está fazendo apenas para fechar a sua meta fiscal, para fechar as contas, quando o arcabouço começa a não parar mais tão de pé. Então, não é algo que gera um dividendo obrigatoriamente para o governo, como como aconteceu, por exemplo, no caso do imposto de renda, e como o governo tentou endereçar no começo dessa discussão sobre tributação com o Congresso. Talvez seja o caso de começar a buscar maneiras alternativas de cumprir a meta fiscal, e isso vai ter de passar por uma discussão maior e mais detalhada também sobre corte de gastos, também sobre a possibilidade de desindexação de algumas receitas que estão pressionando muito os gastos obrigatórios no orçamento. Isso não vai ser viável daqui a alguns anos, como a gente vai falar da pesquisa Quest mais adiante, né, que mostra que
presidente hoje é muito favorito para ganhar um novo mandato. Isso, portanto, vai cair no colo dele mesmo, caso ele se reeleja em algum momento. Então, é uma discussão que vai ter de ser feita para além dessa discussão meio maniqueísta de ricos contra pobres. Não vai funcionar para sempre esse discurso. Vai ter de se encontrar alguma coisa para colocar no lugar desse expediente já meio surrado, já meio batido, e que o Congresso não está chancelando, de a cada necessidade você buscar arrecadar um dinheiro aqui, outro ali. Então, isso já está com cara de que não vai funcionar mais. Em relação a essa briga entre o Haddad e o Tarcísio, foi engraçado que ontem o governador estava negando que tivesse envolvimento na derrubada da MP, quando o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, foi à tribuna e mencionou o trabalho do Tarcísio. Na categoria é fã ou é hater, mas nesse caso ele fez isso, falou em alto e bom som a respeito da ação do governador de São Paulo nessa pauta. Então, a gente tem que ver, né, como é que foi isso exatamente. E o governador subindo bastante o tom, mandando o ministro da Fazenda criar vergonha na cara. Então, achei bem... acho que o Haddad estava dando uma coletiva agora há pouco também, né? Então, é capaz de vir também resposta do lado de lá. Isso aí é acirramento clássico de período pré-eleitoral, né? O Sóstenes, acho que ele é meio pródigo assim, em revelar informação de bastidor, porque teve essa, e vocês vão lembrar que recentemente ele pediu desculpas ao Hugo Mota, naquela época do motim na Câmara, né? Porque o Sóstenes disse que tinha negociação de bastidor, que o Lira estava negociando, e depois ele pediu desculpa. Não, o Hugo Mota não foi chantageado, eu errei e tal, pediu desculpas. Pode ser que venha aí uma segurada na língua aí. Foi mal. Agora, parece que o governo vai insistir na questão das bets, né, Vera? Virou meio ponto de honra ali, né? O Haddad tem batido muito nessa tecla. Né? O líder do PT, Lindbergh Farias, protocolou um projeto de lei de taxação das bets. O presidente falou que vai insistir nisso e falou em taxar também fintechs. Então, o governo vai insistir nessa linha. Vamos ver se vai obter chancela do Congresso. O que a gente viu na questão da blindagem, quando vem uma pressão grande das ruas, isso sensibiliza o Congresso. Então, se ficar claro ali que precisa taxar bets, precisa taxar fintechs, porque são ali instrumentos que muitas vezes são usados, inclusive, para lavar dinheiro. Se isso ganhar a rua, virar manifestação, virar ali post nas redes sociais, quem sabe se abre uma brecha para o Congresso discutir esses temas. O que a gente viu ontem é que essa porta ainda não está aberta. Só para trazer para vocês mais uma frase de mineiro, né? Lá em casa, a atitude do Sóstenes, a gente diria que ele colocou o caso no mato. E o ministro Fernando Haddad acabou de publicar um vídeo nas redes sociais citando a PEC da blindagem, reforçando esse discurso de ricos contra pobres, de alguma forma. Não chama diretamente, pelo menos não terminei de assistir, mas não chama diretamente o povo para a rua, mas lembra que o povo na rua foi que derrubou a PEC da blindagem.